A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para a nossa aula de número 124, parte de número 6. Vamos iniciar aqui o assunto sobre os 7 selos, a partir aí de Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 4, que nós vimos na aula anterior e também naquela figura anterior, é dedicado ao Pai no trono. Agora, Apocalipse 5 é dirigido ao Filho, o Cordeiro, que está diante do trono. Então, os 7 selos, eles fazem parte da grande tribulação, mas vamos analisar primeiro aqui essa figura. Então, na mão de Deus tem um livrinho, um livro, que é o rolo de um pergaminho, escrito nos dois lados, indicando que nada mais pode ser acrescentado ao seu texto. Ele está completo, ele está definitivo e foi selado com 7 selos, 7 lacres. 3 títulos descrevem sua identidade: o leão da tribo de Judá, que é um título messiânico; a raiz de Davi, que também é um outro título messiânico; e o cordeiro, a palavra grega lá é arnion, que dá a ideia de cordeirinho, que é usado 28 vezes em Apocalipse. A pergunta do Antigo Testamento, Gênesis 22, versículo 27, onde está o cordeiro, foi respondida por João Batista, lá em João 1 e 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, a expressão cordeiro, ou um cordeiro jovem, cordeirinho, é uma alusão à pessoa de Jesus. Aqui diz que ele esteve morto, mas vive. Aqui nessa figura, o sinal do sangue está como se fosse apunhalado, Mas, na verdade, a expressão grega ela é mais forte porque dá a ideia de garganta cortada. Então, ele esteve morto, mas vive, a ideia de que ele morreu, mas ressuscitou. Ele é retratado com 7 chifres, Isso fala de pleno poder, isso fala de onipotência. 7 olhos, isso fala de onisciência. E 7 espíritos, isso fala de onipresença. Ele recebeu da mão direita o rolo. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes entoaram cânticos, mais milhões e milhões de anjos, mais os salvos. Todos eles juntam-se à adoração ao Cordeiro. Então vamos analisar aqui o texto, sobre os 7 selos, a partir aí do capítulo 5 de Apocalipse, que retrata aí a visão do livro selado. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então aqui o selo, o livro selado, usava-se a cera mais o sinal de selo. Algumas versões traduzem a palavra biblion por rolo, Só por curiosidade, a palavra Bíblia vem do grego biblia, que significa livros ou rolos. Os livros antigos geralmente eram rolos, tanto os de papiro como os de pergaminho, Os papiros eram pedaços, que eram colados até formarem uma faixa comprida da planta chamada papiro. Geralmente era uma média de 25 centímetros e o pergaminho era de couro. Geralmente só se escrevia na parte interna. Somente no 2º século, com páginas, passou a ser mais usado. A chave do significado do livro encontra-se na experiência de Ezequiel, onde ele teve, quando estava preparando-se para o seu ministério profético. Ele recebeu um rolo escrito dos 2 lados, como o de João. O rolo de Ezequiel continha lamentações, suspiros e ais,
conforme Ezequiel capítulo 2, versículo 10. Então ele recebeu a ordem de tomar o rolo e comê-lo. Desta forma, ele estaria em condições de profetizar a Israel, conforme Ezequiel capítulo 2. A identificação do rolo de João é que ele contém o plano redentor de Deus para o desfecho da história humana, a derrota do mal e a reunião do povo redimido para gozar da bênção do reino. O rolo estava escrito por dentro e por fora. Isso não era comum no mundo antigo, mas ocorria às vezes. Nesses casos, o rolo é chamado de opstógrafo. Isso representa a plenitude do pré-conhecimento e dos conselhos de Deus. A história não chegará ao fim enquanto os propósitos de Deus não tiverem sido totalmente alcançados. Também é significativo que o rolo está na mão direita daquele que estava sentado no trono. Isso é indicativo de que toda a história da humanidade está na mão de Deus. O livro visto pelo apóstolo João estava escrito por dentro e por fora, mas fechado com 7 selos. 7 é o número de plenitude, de completo. O rolo está completamente selado. Seu conteúdo está oculto de qualquer olhar humano. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Um anjo clama em alta voz: quem é digno de desatar os selos e abrir o livro? Ninguém apareceu com dignidade suficiente para fazê-lo, conforme está em Apocalipse capítulo 5, versículo 2 e 3. E isto provocou em João um pranto quase incontrolável, como está relatado em Apocalipse capítulo 5, versículo 4. Pelo fato de que ele era, ao mesmo tempo, participante da visão no céu e do sofrimento e expectativas na terra. Lá em Apocalipse 1, versículo 9, o texto diz, irmão e companheiro. Ele precisava de uma palavra de estímulo e conforto para os irmãos e companheiros que passavam por tribulações. Ele sabia que naquele livro estavam as mensagens e as respostas que tanto almejava. Não havendo ninguém para abri-lo, isto o angustiou muito. Um ancião ordena a João: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Os títulos aqui são messiânicos, o que mais uma vez afirmam que Jesus é o Messias. Nesse ponto da narrativa, João vê no meio da cena, de pé, um cordeiro como tinha sido morto. O cordeiro tomou o livro do que estava no trono e todos na cena, como um grande coro, se prostraram em grande reverência e cantavam a dignidade daquele que comprou para Deus com o seu sangue um povo formado de salvos de todas as tribos, línguas e nações para fazê-los sacerdotes do Deus vivo. Assim cantavam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Bilhões de anjos rodeando o trono celestial cantavam a mesma dignidade e honra ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 5, versículo 12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. E ainda mais, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, todos louvaram o Cristo de Deus com exclamações de Amém, conforme Apocalipse capítulo 5 e versículo 14.
Então nós temos aqui os 7 selos. Os 7 selos. Capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 5. O desatar dos selos retrata as forças que atuarão durante a história, pelas quais os propósitos de Deus relativos à redenção e ao julgamento serão transmitidos. Esses acontecimentos fazem parte da grande tribulação. Há um convite feito para que João presencie a abertura de cada um dos selos. Primeiro selo, o cavalo branco, capítulo 6, versículo 1 e 2. Aqui nós temos um cavalo branco com o seu cavaleiro. Aqui é símbolo de conquista, do conquistador. João vê um cavalo branco e o cavaleiro que nele achava-se montado trazia um arco. O arco aqui é símbolo de pacto, de acordos diplomáticos que caracterizarão suas conquistas. O cavaleiro do cavalo branco não é Cristo, mas é o anticristo. Ele personificará as ideologias políticas e religiosas de cunho anticristão que hão de caracterizar a apostasia dos fins dos tempos. Nenhum cavaleiro é chamado pelo nome, exceto o quarto cavaleiro, que é identificado como a morte. É provável que os demais cavaleiros sejam personificações do que há de caracterizar a grande tribulação. Como o desejo por conquista tem dominado todo ditador, tal ânsia não deixará de tomar conta do anticristo, pois ele será um ditador mundial. Aqui nós temos o segundo selo, o cavalo vermelho, Apocalipse 6, versículo 3 e 4. O segundo selo faz aparecer um cavalo vermelho. Ao cavaleiro foi dada uma espada e a missão de tirar a paz da terra. Nessa cena bélica, o cavalo vermelho traz a guerra, ou o desejo pela guerra, o conflito, o ódio, a violência. O cavaleiro, propriamente, não causa nenhuma morte, mas tira a paz da terra, fazendo com que as pessoas matem umas às outras. Esse segundo selo mostra-nos que, apesar do anticristo prometer a paz, não será capaz de implantá-la. A grande tribulação será um tempo de violência e mortes intermitentes, guerras e assassinatos. A vontade de se implantar a paz será substituída por uma disposição provocativa e bélica. Haverá uma explosão de ódio, ressentimento, crime, devassidão e anarquia. Com a paz tirada da terra, o mundo não conhecerá tranquilidade até que o Messias, o príncipe da paz, retorne, trazendo fim ao domínio do anticristo e estabelecendo o reino milenial. Nós temos aqui o terceiro e o quarto selos. O terceiro selo é o cavaleiro, ou cavalo, o cavalo preto, que é símbolo de escassez de alimentos. Traz à cena um cavalo preto, seu cavaleiro tem uma balança na mão, balança símbolo da elevação do preço do alimento devido à guerra. O cavalo preto traz a inflação, a escassez e a consequente fome, que são o resultado das revoluções, das guerras civis e dos conflitos militares. Seu refrão representativo dessa inflação não pode ser outro. O refrão é: uma medida de trigo. Aqui é 1 quilo de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada, 3 quilos de cevada por 1 denário. O denário é um salário de um dia de um trabalhador comum. E não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 6 do capítulo 6 de Apocalipse. Isso é um clamor pelo altíssimo preço obtido por 1 quilo de trigo, que era o alimento principal do mundo antigo,
ou 3 quilos de cevada, que era o alimento dos pobres do mundo antigo, porque era mais barato. E isso era pelo mesmo valor. Com preços tão altos, as famílias ficam sem condições de ter o pão cotidiano. A voz acrescentou: não danifiques o azeite e o vinho. Esses eram os principais produtos dos países da região, eram essenciais à vida normal e não um luxo. Por isso, o cavalo preto representa uma situação de escassez, mas não de fome catastrófica. O quarto selo, o cavalo amarelo, capítulo 6, versículos 7 e 8, representa morte. Morte é o nome de quem monta o cavalo amarelo e está acompanhado pelo inferno. É a morte em forma de pestilência e de violência. É o que se perde de vidas e de recursos humanos numa guerra, e isso é estarrecedor. Nessa parte da grande tribulação, 1/4 da população mundial morrerá. Tais mortes, contudo, não serão de causa natural, mas como resultado dos 4 primeiros selos, incluindo os ataques das bestas da terra. O quinto selo adiante, nós vamos ver na próxima aula, tendo em vista que esta aula já passou aqui de 15 minutos. Então, o quinto selo, a gente vai ver na próxima aula, tá bom? A continuação desse assunto. Então, que Deus abençoe cada um de vocês.